Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Obrigada pela presença, especialmente obrigada pela presença da nossa convidada especial, a Lúcia. Eu vou me apresentar rapidamente, porque eu tenho recebido muitas mensagens sobre o propósito do grupo, tá? Então, meu nome é Maria Eduarda, eu sou arquiteta Duda. Eu trabalho na área de projetos de edifícios residenciais para o mercado imobiliário. Então, o meu propósito nesse grupo não tem nada a ver com a minha atividade profissional diretamente, né? A ideia aqui é a gente compartilhar informações embasadas e de qualidade sobre inteligência artificial, para que a gente consiga usar a inteligência artificial como um apoio, como uma ferramenta na nossa atuação profissional. Então, por isso, esse grupo recebe convidados especiais, tanto da área de tecnologia e da informação, quanto da área da arquitetura e desse grande guarda-chuva, né, das áreas afins da arquitetura, e de maneira intercalada. Então, hoje, nada que vai ser, não é um curso, não vai se transformar num curso, isso aqui, nada vai ser comercializado nesse espaço, é realmente um espaço para a gente compartilhar informações, e perder o medo sobre a inteligência artificial. Tá? Então, hoje eu vou passar a palavra para a Lúcia, que nos trouxe uma apresentação bem legal. Lúcia, a palavra está contigo. Obrigada. Boa noite para todas e todos, pessoal que está aqui conosco ou que vai assistir. Um bom dia, boa tarde, boa madrugada, né? Seja lá qual é o horário que vão decidir ou terão tempo. Eu quero agradecer muito a Duda pelo convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar e aprender, que é muito bom. Eu acho que a Duda me deixou a permissão para eu compartilhar, né? Então, vamos ver se a Duda me dá a permissão. Qualquer coisa, tu me bota de co-host, que daí eu fico poderosa para poder compartilhar. Eu acho que agora tá, Lúcia. Não, ele ainda diz que tu me desabilitasse aqui. Vai lá nos participantes e me... Participantes lá, daí tu pode me botar como co-host naquele coisinha. Quando tu pões a participantes aqui do ladinho, vai aparecer meu nome e tem uns 3 pontinhos, daí tu pode me botar ali. Gente, eu não estou conseguindo achar isso, Lúcia, perdão. Eu vou parar rapidinho de... De boa. Duda, você vai até ela, até o quadradinho da imagem dela, e vai aparecer 3 pontinhos bem na pontinha dela, em cima. Aí Make aperta host. na pontinha, deu certo? Yes. Pronto. Obrigada, Ciro, obrigada. Essa é a maneira mais fácil de fazer isso. Deixa eu ver onde é que está. Agora eu só preciso descobrir onde é que está aqui aparecendo. Mas também a pessoa aqui está com tanta coisa aberta. Eu estava num evento há minutinhos atrás, tá? Então, eu salvei muita coisa aqui, agora eu estou fechando. Agora deu. Então, agora eu vou pegar agora. Então, bom, então hábito de professora, né? A pessoa gosta de botar uma coisinha, mas é bom para... E vocês podem conversar comigo a hora que der vontade, tá? Eu me chamo Lúcia Girafa, eu tenho uma formação meio eclética, né? Eu sou licenciada em matemática e em ciências, depois eu fiz especialização em análise de sistema, mestrado em educação e meu doutorado em inteligência artificial em sistemas tutores inteligentes. E eu leciono há 37 anos na PUC, na computação, e atuo no pós-graduação em educação, no mestrado e no doutorado, onde eu tenho um grupo de pesquisa em educação digital. E eu trabalho basicamente com formação de professor
já desenvolvi muito e ainda oriento softwares educacionais. Então, eu brinco que eu sou artesã, porque eu gosto de fazer as minhas coisas, né? E, ultimamente, nos últimos 5 anos, estou me dedicando a fazer material didático para criança, relacionado ao pensamento computacional e à formação de professores, porque se a gente quiser mudar a educação, é melhor começar na categoria de base para fazer transformações, né? Então, a Duda me desafiou, né, a falar sobre, né, esse tema. E aí, quando ela me convidou, eu disse, bom, então eu chamei a nossa conversa de transformações e imposições aqui, né, que foi a sugestão que a Duda me deu. Bom, então eu vou fazer uma breve revisão, tá? Porque eu sei que o Michael assistiu o Michael, né, para me posicionar. Então, a gente estava conversando sobre esse mundo, né, digital que a gente vive, que se estabeleceu com um dos eventos. Nós que nascemos, né, nos últimos... Eu vou para eu fiz 67, né? Então eu sou provavelmente bem mais jovem, mais tempo do que vários de vocês, ou a maioria, ou talvez todos, tá? A gente, quem nasceu dos anos 50 para cá, né? Quem tem mais idade viveu o evento disruptivo das guerras mundiais, né? Mas a gente, que teve, felizmente, não viveu isso, nós vivenciamos 2 eventos muito disruptivos na sociedade. O primeiro deles foi a internet. O surgimento dos computadores, ele já é uma coisa que só se estabeleceu, mas a internet é que fez essa revolução na sociedade, quando ela tira o espaço presencial como referência ao criar o espaço, o ciberespaço, onde se estabeleceu uma cultura que a gente chama de cibercultura. Em inglês é o cyber world, aquelas coisas, mas já está portuguesado na nossa língua. Então, a cibercultura, ela nos impactou, modificou, e uma das grandes preocupações que eu tenho junto com vários colegas meus, tá? É trabalhar no desenvolvimento de uma coisa chamada inteligência digital. A gente está acostumada com o Marvin Minsky, que lançou as inteligências múltiplas, a sinestésica, lógico-matemática, musical, né? Linguística, todas as coisas, a inteligência emocional, a inteligência espiritual, mas nós temos que cuidar da nossa inteligência digital, que é o conjunto de habilidades e competências que a gente tem que desenvolver para viver confortavelmente nesse mundo digital, saber se defender das ameaças digitais, saber trabalhar, saber se relacionar com segurança nesse mundo digital. Então, dentro do conjunto de todas as tecnologias, pessoal, que a gente tem experienciado nos últimos 50 anos, tem um conjunto delas pertencente a uma área chamada inteligência artificial, e esse subconjunto que hoje nós vamos falar das tecnologias que evoluíram de forma combinada. Para hoje nós vamos conversar sobre a ferramenta que mais está inquietando, que é o ChatGPT. Ela nasce em 1948, quando um neurologista, junto com um cientista da computação, postulam o modelo do que seria um neurônio artificial, com a ideia de criar um cérebro eletrônico para simular os processos cognitivos humanos. Então, nós estamos falando de um fundamento teórico que nasce em 1948 e que foi evoluindo a pesquisa. Aí depois nasce a ideia de uma abordagem de inteligência artificial que simulasse
toda a arquitetura de um cérebro humano que é baseada em neurônios e redes neuronais, que depois a gente passou a chamar de neurais, e toda esta fundamentação, pessoal, ela nasce e vai ganhando corpo na pesquisa de computação, que é uma pesquisa intrinsecamente interdisciplinar. A IA já nasce interdisciplinar, com esse aporte de psicologia, antropologia, filosofia, educação, medicina, computação, engenharia, tudo misturado e cada vez mais áreas novas concorrem. Ela, então, pessoal, ela vem num modelo, num conjunto de ideias e esbarra no quê? Na falta de tecnologia computacional para poder levar os modelos para sair do campo das ideias para ter prática. E aí, ela tem o surgimento das redes neuronais e todos os sistemas, ele vem andando, empaca, lá na década de 60, 70, depois dá uma melhoradinha até que nos anos 2000 nós estamos num estágio de desenvolvimento de tecnologia que começou a ficar favorável para todas aquelas ideias voltarem com força total. E aí, em 2008, tem um evento bastante disruptivo, que um holandês mostra um modelo já funcionando, concretando todas essas ideias, e a gente já está no século XXI. A tecnologia, os processadores, e hoje nós temos 2 elementos que favoreceram a conversa de hoje e tudo que vocês estão vendo relacionado a essas ferramentas, e onde a gente pega o ChatGPT como nosso ponto de reflexão. Nós temos computadores, os videogames e os computadores, os notebooks e os computadores que vocês compram para os filhos de vocês ou para vocês jogar lá dentro. Tem as placas gráficas e aquela tecnologia, aqueles processadores poderosos que era impensável 60 anos atrás ter dentro de casa, e num custo, se comparado a outras coisas, relativamente acessível. Então, a gente passa a ter processamento e tem um outro elemento que é fundamental para isso: dados. A internet nós produzimos bilhões de dados por dia. Nos nossos e-mails, nessa transmissão, em tudo aquilo que a gente escreve, posta, envia, produz, dissemina, livro digital, existe um conhecimento em forma digital absurdo disponível hoje no mundo e que diariamente é disponibilizado. Processamento e dado. Combinação perfeita. Pá. Tudo aquilo que estava na gaveta agora é viável. Então, a inteligência artificial, ela, então, vem com uma potência, mais de 60 anos, né? 80 anos de pesquisa, agora começam a aparecer. Então, olhando pelo lado das vantagens da inteligência artificial, ela veio, estava conversando com o pessoal antes, no nosso aquece, a automação de tarefas repetitivas, né? Eu botei aqui, a IA facilita muito o nosso dia a dia, pois máquinas podem realizar automaticamente tarefas que são difíceis para nós, mas que difícil. Nós, humanos, temos um problema com as tarefas repetitivas. A gente começa o nosso processamento, elas são difíceis no sentido, por exemplo, se tu tens que catalogar 1000 itens
coloridos e separar por categoria de cores. Chega um certo ponto que a gente fica cansado, parece aquilo pesa. Então, uma série de tarefas que são difíceis no sentido de pesadas, maçantes, que não agregam, que faz o nosso cérebro perder a concentração e dar margem para o erro. Então, ela vem, todos esses sistemas de classificação, essas coisas, elas vêm ajudar muito. Elas fazem essa automatização e automação, reduzindo muito o erro humano, porque as tarefas que são realizadas automaticamente por nós, e elas são aborrecidas, repetitivas, o cérebro da gente desconecta e vai fazer outra coisa, o biológico é diferente. Então, poder ficar soldando as fábricas, né? Ficar lá, todo funcionário vem, está lá na linha de montagem, põe a soldinha, põe a soldinha, põe a soldinha. Na 25ª soldinha, o cara já está assim. Pronto, chance para errar. Um robô, não. Ele vai, milimetricamente, ele vai realizar aquela tarefa do mesmo jeito, do mesmo tempo, no mesmo lugar, com a mesma quantidade de solda. Se ele tiver que fazer 1 milhão de vezes, 10 ou 100, vai sair igual, porque ele não tem nenhum elemento biológico de estafa ou de desatenção que vai tirá-lo dali. E se a gente olhar por esse lado, automatiza tudo, sobra mais tempo. Para quê? Mais espaço para criatividade. Então, se a gente não precisa perder tempo ou investir nosso tempo com tarefa repetitiva, a gente fica mais liberado para fazer coisas mais criativas, inventar coisas novas, e eu vou fazer isso, vou comentar isso quando eu trabalhar nas perguntas que vocês me mandaram. Desvantagens da IA. Ela tem um custo extremamente elevado para tu substituir ou criar uma figura humana com máquina. Então, isso dá um alento. É necessário uma grande quantidade de dinheiro para desenvolver uma ferramenta que emule, simule, se comporte ou substitua uma tarefa humana. Porque o processo é bastante, o investimento é imenso de tempo, de dinheiro, organização, de mapeamento, compreensão e automatização. Tá? Afora todos os aspectos éticos, morais, de perda de trabalho, eu já vou trabalhar em seguida com vocês. Mas, assim, então, criar uma ferramenta dessa, como o ChatGPT, é investimento de muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá? Então, não é sair ali na esquina e dizer, bah, agora eu vou fazer um negocinho desse. Então, eu pedi ajuda, eu sou vizinha, eu trabalho ali na PUC, no andar onde eu fico, que fica eu, meus orientandos, meu lab, tem um laboratório chamado Machine Learning Theory and Application Lab, coordenado por um colega meu chamado Rodrigo Barros, e dentro deles tem um doutorando que eu acompanho há tempo, que é o Otávio Parraga, e o Otávio eu chamei o Otávio para fazer uma palestra técnica para minha gurizada, e depois, quando veio o convite da Duda, eu fui lá falar com o Otávio e pedi Aí ele disse, Lúcia, eu já tenho, eu vou te dar um conjunto aqui, então, esse material do ChatGPT, o Otávio me deu um material bem completo e eu separei e fiz, então, esse pedacinho, a autoria, e eu já deixei aqui, inclusive, para Duda e vocês, o Otávio
extremamente didático. Ele é um cientista de dados da Unimed, um dos cientistas de dados da Unimed. E o que um cientista de dados faz? Ele assessora empresas para descobrir na massa de dados comportamentos relevantes para o negócio da pessoa, vamos assim dizer. Então, o Otávio é um cientista de dados, então ele trabalha com essas coisas de predição, de buscar quais são os desejos, quais são os pontos críticos, como é que eu previno no segmento que ele está trabalhando lá, que é a área de saúde. Então, basicamente, nós temos a IA dividida, tá, em dois grandes grupos. A IA simbólica e a neural, que é essa que a gente vai olhar agora. Então, dentro do campo da inteligência artificial, pessoal, tem uma sub-área chamada aprendizagem de máquina, chamada machine learning, que desde o início da IA, ela existe. E dentro da aprendizagem de máquina, que aí vocês vão dizer assim, a aprendizagem de máquina, por exemplo, ela pode ser usada, como eu usei na minha tese, para montar sistemas tutores inteligentes, me ajudar a criar modelos de alunos, para eu poder criar aplicações educacionais mais customizadas que entreguem atividades e tarefas para um aluno conforme o desenvolvimento que ele exibe num determinado conjunto de conteúdos que ele está querendo aprender. E tem a questão do aprendizado de máquina, tá? Voltado para sistemas. Então, esse aprendizado ele pode ser supervisionado ou não supervisionado. O que é um aprendizado supervisionado? É um aprendizado onde tu tens todo um conjunto de algoritmos que tu queres, que tu produzes para que o artefato se comporte daquele jeito, e tem aquele outro não supervisionado, onde tu crias um mecanismo que a gente diz, no primeiro, a máquina aprende mais deterministamente, porque tem uma intencionalidade, e no segundo, tu abre a possibilidade de descoberta, de descobrir coisas e da máquina criar, o artefato criar, desenvolver um comportamento a partir da massa de dados que ele está processando. Então, isso é fortemente... Então, tem um conjunto do aprendizado não supervisionado baseado nas redes neuronais, que começaram as redes neurais com poucas camadas, com pouca tecnologia, e hoje elas estão montadas num conjunto de muitas camadas de neurônios se comunicando uns com os outros, e esse aprendizagem tem esse monte de camada de neurônio, uma processando, fazendo uma coisa da entrada para outra e tal, que é possível com essa tecnologia, com esses processadores que a gente tem hoje, é chamada de deep learning, que é a aprendizagem profunda. É um conjunto, é uma rede neural de muitas camadas que processa muito dado de uma maneira bem interessante, com algoritmos autorregulares. Então, a definição clássica de aprendizagem de máquina é que um programa de computador é dito aprender a partir de uma experiência E, com respeito a alguma classe de tarefas T, medindo o desempenho P, e aí um exemplo disso são... Imagina que E é o histórico de e-mails que uma pessoa tem. T seria classificar os e-mails entre spam e não spam. Vocês devem fazer isso toda hora, né? Recebe uma mensagem, tu olha e tu tem a possibilidade de decidir se é spam. No momento que tu pões que é spam, ela passa, o sistema de e-mail passa. Toda vez que tu receberes um e-mail com aquele endereço, ele já joga na pastinha de spam e tu nem vês mais aquele e-mail, tá? E aí,
a medida de desempenho P seria o número de e-mails que foram classificados corretamente. Como é que ele vai saber essa medida? Porque cada vez que cai na caixa, tu classificasse como spam e depois tu te arrependes e diz que aquilo não é ele, volta para a caixinha de entrada, tu está afetando o algoritmo para ele decidir se aquilo era confiável ou não, tá? Então, passei rapidamente, isso que em 1997 Mitchell faz essa definição que a gente usa. Então, eu tenho eventos, né? Eu tenho que aprender a partir de uma experiência, onde eu tenho uma tarefa a ser realizada e eu meço o desempenho quando o algoritmo foi colocado ali. E aí, os tipos de aprendizado, então, né, eles são os supervisionados, aqueles que os dados são, a gente chama rotulados. Eu sei meus dados e eu sei que eu quero que ele se comporte porque eu quero atingir um objetivo bem determinístico. E os não supervisionados, que a gente diz que a gente quer descobrir alguma coisa. E ainda tem a coisa mais possante que tem ali, que é o aprendizagem por reforço em tentativa e erro. E aí vocês imaginam essas duas últimas coisas combinadas. E aí gera o que a gente vai conversar hoje, né? Esse ponto de vista, né, prático, né? Então, dentro do aprendizagem de máquina, se tem uma sub-área chamada linguagem de processamento natural, que é uma área pesquisada há muito tempo. Então, esses modelos, primeiro, eram determinísticos, tá? Então, de ter dicionários de dados, onde eu tinha lá todos os corpos classificados, por exemplo, verbo, sujeito, complemento. Então, era uma coisa assim que dava uma trabalheira imensa, mas graças a isso a gente ficou com o Word sabendo fazer correção ortográfica, pequenas traduções, e a gente percebe que ao tempo os editores de texto, né, pessoal, ficaram extremamente sofisticados, extremamente eficientes, porque eles foram incorporando, né, uma série de outras possibilidades. E aí, então, se criou vários modelos de linguagem. E o ChatGPT, ele usa um modelo de linguagem chamado GPT, esse G de gerador, tá? De textos, tá? Então, quando tu combina esse modelo, que levou décadas para ser feito, com dados textuais, e combina um algoritmo de reforço, de aprendizagem reforçada por feedback de humanos, ou seja, o humano vai lá e valida se aquela geração feita pelo modelo de linguagem está correta ou não. E combina isso com exemplos textuais humanos, então a combinação dessas 4 coisas aqui gera o que vocês estão vendo aqui animado. O ChatGPT. O que ele é? Ele é um potente, sofisticado gerador de textos. E aqui, ó, a Duda, Ciro, que nós estávamos conversando antes, o RLHF, o reforço de feedback dado pelo humanos. Quando tu comentava que teu filho estava brincando ali, no momento que a gente fica brincando e interagindo, a gente está dizendo para ele se o que ele gerou de texto a partir da imensa base de dados, né, textuais que ele tem, está correto ou não. Então, o ChatGPT, ele sempre diz, olha, a versão é essa que está aberta ali, né? Eu só tenho base de dados gerada, testada, eu aprendi com tudo que estava disponível até 2021. É a resposta que ele gera hoje. Mas acontece que nós estamos fazendo reforço
E tem esses dados que nós estamos gerando agora, estão sendo guardados lá na OpenAI. Né? Estão guardados lá e eles vão servir para o lançamento da próxima versão. Daí a próxima versão vai usar todo o conhecimento de 21, por exemplo, se for até 23, em 2024 nós vamos ter uma nova versão disponível que vai ter, se vai ser aberta ou não, né? E que vai ser colocado este novo conhecimento estruturado que ele está aprendendo com essas interações que nós estamos ajudando e mais os exemplos de textos que nós estamos botando lá dentro. Então, o que nós estamos alimentando e o que nós estamos gerando de novos dados para a empresa. E vocês já viram que quando ele gera um texto, aparece regenerate. Ou seja, ele gera uma solução, tu pode apertar no botãozinho Regenerate e ele faz a versão 2.0. Em seguida, aparece o like. Better, worse. Ficou melhor ou ficou pior ou está igual? Esse feedback que vocês dão para ele, nós damos, aliás, né? Melhor, pior e igual, é poderoso para... Essa é uma formação poderosa que vai ser usada depois. Então, esta combinação entre o reforço humano do feedback, exemplos de textos que a gente bota, mais a base, mais o modelo de geração, que é esse algoritmo, fazem essa coisa maravilhosa que estão ali. E aí nós estávamos conversando, o que acontece? Que é uma boa resposta, e isso não é só do ChatGPT, né, pessoal? A qualidade da pergunta que tu fazes é diretamente proporcional à qualidade da resposta que tu obtens. Eu já digo isso, você já deve ter visto seus professores sempre dizer para os meus alunos, pergunta direito para ter uma resposta boa. E agora isso fica absolutamente mandatório de acontecer. Então, ele não cria, ele gera texto a partir de bases e o modelo aprendeu como é que se escreve. Se tu botar lá, escreve um texto tipo Machado de Assis. Eu quero um texto lá Leandro Carnal. Eu quero um texto que o tipo que o Luiz Fernando Veríssimo faria. Ele tem na base todos os textos, um modelo de geração altamente sofisticado, aprendido de anos. Ele vai, se ele tiver lá na base, ele vai, né, fazer. Ciro, pode falar. Lúcia, uma dúvida. É só em questão que eu não entendi muito bem. Assim, por exemplo, eu estou aqui, enfim, conversando com ele, né? E digamos que eu estou, colocando dados que ele ainda não tem devido à versão dele, que a gente está usando, que é 2021, Ele certo? provavelmente, Ciro, vai te dizer assim, desculpe, mas eu não sei. Não, eu estou Ou ele respondendo vai para ele. alucinar, que é o termo que a gente usa, ele vai gerar uma bobagem tamanha para ti. Ah, entendi, mas não quer dizer que os dados que a gente põe ficam armazenados nele. Eles estão armazenados Não, para outra versão, né? exato. Você falou. Ah, tá certo. O conhecimento que ele tem neste momento, esta versão que nós estamos usando, essa aberta aí, não Aham. sei te precisar se na versão paga não esteja melhor. Eu tenho uma forte suspeita que o que está aberto para o mundo já não é a versão, forte suspeita, mas não sei. Porque tem uma versão que tu paga $20 por mês, Uhum. e é uma versão bem mais Sofisticado. elaborada, multijanelas, com mais recurso do que essa. Mas eles juram que a base usada é até 2021.
vou morrer com essa informação que está pública. Mas que nós estamos continuando produzindo dados, e pensa naquele esqueminha do reforço, tá? Nós estamos, e quanto mais tu der likes positivos, negativos ou igual, tu está ajudando para que uma futura versão fique melhor. Sim, é aquela questão, né, Lúcia? Nada é 100% gratuito, né? A gente Não está existe almoço de graça. Então, justamente, a gente sempre tem que dar a tá. resposta E para outra aprimorar nosso coisa, a versão gratuita, essa aberta que a gente usa, tá? Que o mundo inteiro está usando, agora que tem a versão paga, se não aconteceu, vai acontecer com vocês. Às vezes tu pões uma coisa lá e ele diz que está busy. Tá? Busy, tá? Então, tu começa, ele diz, no momento os servidores estão ocupados. É porque quem está pagando não passa por isso, tá? Entendi, Lúcia. E quando ele fica laranja? Ele já ficou várias vezes laranja comigo. Ele fica 3 pontinhos, aí o verdinho torna laranja. Isso é como se entrasse um bug. Não, ele deve estar busy atendendo alguém que está pagando, Ah, provavelmente. entendi. Tá Mas certo. não posso te Obrigado. afirmar 100%, né? Uhum. Isso é lá do modelo de negócio da empresa ali, tá? Mas isso ficou claro como é o que tem por trás e o Sim, papel sim. da gente ajudando? Sim, sim, com certeza. Somos Ótimo, meras cobaias. tá, exato, né? Bom, aí, olha só esse gráfico que vem lá do AI da Google, tá? Da inteligência artificial do Google Blog. Olha só, a quantidade de parâmetros que estão sendo usados, olha só, 540 bilhões de parâmetros naqueles... O que são os parâmetros? Quando tu começa a montar as conexões, tu imagina cada conexão um parâmetro de maneira simplificada, como é que a gente chega a esta qualidade de geração de interesse? Olha só, essa arvorezinha mostra, olha só, tudo que está envolvido até chegar aos 540 bilhões de parâmetros que são usados hoje no ChatGPT, nessa versão disponível. É um negócio... Depois vocês vão ficar com isso, e aí vocês têm o link ali. É um negócio fantástico e só possível, né? Bom, agora vamos entrar naqueles assuntos que têm a ver com os interesses. O problema que vocês mandaram, né? Eu não estou seguindo a ordem que tu me mandaste, tá, Duda, das perguntas, mas sim legislação e democratização. Quem é responsável pelo produto que o ChatGPT gera? Quem produz ou quem usa e aplica? Se ele der uma resposta com viés racista, homofóbico, preconceituoso, o que pode causar um dano, eu processo quem? Qual o grau de confiança que a gente tem no uso dessa ferramenta? E aí é um casamento, né? Daqueles indissociáveis que a sociedade está fazendo com a inteligência artificial, porque agora não tem volta. E esse é daqueles casamentos que não tem divórcio. A gente entrou num ponto que não vamos voltar mais. Daqui para frente, nós vamos ter que resolver um monte de questões. Porque o que acontece, pessoal? A gente, hoje, neste momento, Ciro e colegas, ele é esta caixa laranja, ó, sem querer, sem combinar contigo, Ciro, esta caixa laranja,
entra a tua pergunta e sai. O que aconteceu lá dentro? Neste momento, pessoal, nós não sabemos. Nós não conseguimos detectar, neste momento, que fontes foram usadas. E aí é uma questão, né, pessoal? E o plágio? Se ele coleta todas as fontes, ele armazenou tudo que foi produzido, processou, aprendeu com tudo, a mescla de coisas está distribuída nesses pesos, nesses parâmetros, e a gente não tem a menor noção, neste momento, quem é quem, de onde saiu, tal. Então, nós estamos num ponto de maravilhamento e de extrema preocupação. Hoje, pessoal, a gente antes dizia assim, síntese da disciplina, faça uma síntese, faça um texto síntese. E aí a gente pedia para a pessoa ler um livro e resumir. E aí tu pegavas e dizia, tá, mas tem que resumir em 15 linhas. Hoje, tu podes fazer versionamento, tu dá um texto, por enquanto os textos estão limitados, mas daí daqui a pouco não vão ser. Oi, Alexandre. Tá mudo, Alexandre. Agora sim. Oi. Boa noite, Lúcia, Duda, Oi. Ciro, Ana, que eu conheço também está aqui. E essa voz, hein? Essa voz aqui nessa Pois é. aula. Tu vê, né? Olha só, pessoal, o meu grande questionamento, Lúcia, é justamente nesse sentido. Qual é a segurança, qual é a garantia, melhor dizendo, que nós temos que a resposta que nós obtemos, ela está completamente isenta e não contaminada por qualquer tipo de influência, seja ela política, ideológica, qualquer tipo de direcionamento, né? Eu entendo toda a questão. Pois é, eu entendo toda a A questão resposta é tecnológica, nenhuma. nenhuma, né? E isso me dá muito Porque a medo, gente porque tem a gente está à anticubo. mercê de uma tecnologia. Eu vi muito tempo atrás que o seguinte, que a tecnologia só não estava avançando mais porque não havia hardware, não havia processamento suficiente para tanta informação. E essa barreira a gente venceu. Essa barreira está vencida, né? A barreira está vencida. Então, agora o crescimento é exponencial e irreversível. Mas eu fico pensando, o domínio desse conhecimento acumulado, que até então ele era público, ele está passando a ser, de uma certa forma, privado, talvez seja manipulável por alguém, por uma ideologia, e isso é a minha preocupação. A questão do avanço tecnológico eu considero irrefreável, não tem o que discutir. É a contaminação desses dados da resposta do nosso input para o nosso feedback. Isso aí, esse é o grande, Alexandre, problema que nós vamos enfrentar como sociedade, já estamos enfrentando. E eu até vou me permitir, para até voltar isso aí contigo, mostrar uma coisa. Tá? Então, vocês já ouviram falar no Xogó? Essa aqui vem bem... Olha, Alexandre, se a gente tivesse combinado, não dava tão certo. Olha esse desenho aqui. A pessoa diz assim, oi, tu pode traduzir para chinês, tá? O cachorro está latindo? Aí isso aqui é o ChatGPT, tá? Aí tu entra, o troço vai e te responde, sim, a tradução é... Então, esse bicho aqui, tá? Isso apareceu porque quando estava sendo discutido, logo que apareceu o ChatGPT, uma pessoa no Telegram lembrou e disse assim,
isso parece uma daquelas criaturas fictícias, tá? De um autor chamado Lovecraft. Em 1936, ele criou um monstro num livro chamado Na Montanha da Loucura. Então, nessa narrativa, os Shoggoths, né, eram monstros maciços, parecidos com bolha, feito de gosma negra, coberto de tentáculos. Então, aí o pessoal começou a dizer que eles desembarcaram no mundo da IA em dezembro de 2022, logo após o lançamento do ChatGPT. Então, esse usuário do Twitter, chamado Tetra Space West, respondeu dizendo que o monstro que nós tínhamos criado e a humanidade agora estava com um bicho desse. Então, ele virou uma metáfora visual do modelo que alimenta o ChatGPT e outros chatbots semelhantes a ele. Então, esses são os memes que rolam aí. E eu trouxe até o link para uma reportagem do Washington Post, tá? Sobre essa metáfora, né? Eu sou como um modelo de linguagem de inteligência artificial, né? Eu sou treinado para responder coisas que pretendem ser úteis, informativas e objetivas. E aqui eu trouxe um texto exatamente nessa linha, Alexandre, tá? De qualquer forma, essa é uma poderosa metáfora que encapsula um dos fatos mais bizarros sobre o mundo de IA, que é muitas das pessoas que trabalham com essa tecnologia ficaram perplexas com as próprias criações. Então, tem gente que fez coisas, mas não entende exatamente o que está acontecendo lá dentro, sabe que funciona. Então, a grande corrida agora é quebrar o cubo laranja. E por que é um cubo e não um quadrado? Porque o troço é tridimensional em termos de... Ele é n-dimensional em termos de variáveis de representações. Então, não se tem certeza, e por isso essa grande discussão, se isso que está sendo feito vai ser bom ou ruim, tá? E que nós vamos ter que fazer, e aí vocês veem as questões, as regulações que estão aparecendo, tá? Então, tem esses movimentos de convocação para a gente... Primeiro, nós vamos ter que entender melhor o que tem ali. Neste momento, existe uma pesquisa furiosa, investimento enorme para entender o que está naquelas múltiplas camadas e tentar identificar quem é responsável por quê, que fonte foi usada. Neste momento, não se sabe. Então, esta iluminação nos levará a poder compreender, nos defender, Alexandre e colegas, e criar instrumentos regulatórios. Tá? Então, a gente tem... né, deixa eu parar de compartilhar. Então, Alexandre, isso é o medo de todo mundo. Na realidade, hoje, né, no dia que estamos aqui, 20 de julho de 2023, se alguém te disser que sabe quem fez isso, que aquilo, que não sabe. O algoritmo gerador de texto, poderoso, uma coisa, ele gera, e nós estamos conversando a qualidade. Então, quanto mais precisa é a tua pergunta, melhor a qualidade. Mas sempre desconfiando, tá, Alexandre? Porque ele gera um texto numa qualidade que convence todo mundo de que aquilo é bom.
Então, ou está correto, que é o pior. O pior não é gerar um texto bom. O pior, tá, é tu teres uma sensação, porque o texto está bem escrito, de que aquilo é bom, que aquilo está correto. Esse é o real perigo. E desculpa te cortar, mas a margem que nós teremos, se tiver um endeusamento disso, Isso, uma margem de questionamento vai ser mínima. mínima. E aí a gente está perdido, né? A gente está perdido. Então, qual é o nosso desafio? Aí vamos entrar nas perguntas da educação. Eu vou te contar que quando abriu em novembro, e eu sou professora de programação, eu gostei que as perguntas vieram também nesse sentido, eu já vou atacá-las. O que aconteceu, pessoal? Quando a gente já convive na computação com um conjunto de ferramentas para nos ajudar a programar e gerar sistema, não é de agora. O paradigma que eu leciono, modelado, orientado a objeto, então eu dou aula para entender o paradigma, e no segundo semestre, os meus alunos já não vão mais usar aquelas ferramentas didáticas para entender o paradigma, e eles já passam a modelar os sistemas orientados a objeto, e parte dos códigos que eles aprendem comigo, Alexandre, pelo simples modelar das ferramentas, ela já gera o código. Pronto. Isso não é de agora. Isso acontece há mais de 10 anos. Então, a gente usa a disciplina para entender, para desenvolver o pensamento computacional, que é o conjunto de habilidades para poder organizar a solução algorítmica de um problema baseado em princípios de decomposição, abstração e reconhecimento de padrão. Então, eu desenvolvo toda uma proposta metodológica para a pessoa organizar a disciplina de pensar computacionalmente. Uso uma linguagem ou outra, conforme já mudei, acho que umas 6 vezes, no mínimo, e desde que eu trabalho em informática desde 1980, eu já passei por 12 linguagens de programação, que tive que botar tudo fora as coisas e adaptar, mas é do jogo. Tá? Então, nós estamos muito acostumados a jogar ferramenta fora e parte da geração automática do código, hoje em dia, ela já acontece há muito tempo. Eu diria uns 20 anos. Tá? Só que o que tem de diferente agora? Eu tenho... Por exemplo, quando a gente faz o chat GPT serve para uma coisa e outra, não abandone o Google, tá? E as buscas, porque existe o processamento, tá, de linguagem nacional, que tu vai information retrieval, a recuperar a informação. Então, se tu perguntar para o chat GPT como é que tu põe o nome do livro e diz assim: eu quero a referência pela norma da ABNT desse livro. Ele não faz para ti. O Google faz. O Google faz. E o Google ou qualquer outro. Então, tu tem softwares que fazem coisa. Então, as pessoas ficam muito decepcionadas porque estão pedindo para ele como se ele fosse criar coisa. Ele não cria. Ele gera texto em cima de base no algoritmo altamente. Ele não cria. Então, se nós não educarmos as pessoas para entender o que é o ChatGPT e usar o ChatGPT, nós vamos ter uma legião de imbecis, não tem outra palavra, que pararam de pensar porque delegaram aquilo que é o mais que nos torna diferente de qualquer coisa, que é a nossa capacidade de criar e pensar. Um arquiteto com medo do AutoCAD ou das ferramentas de renderização, mas ele que tem que criar o modelo, a ideia dele, não do software. Então, mas tem que se educar para. E uma pessoa, para compreender o mundo que ela vive, ela precisa de informação de qualidade.
e ter um processo de reflexão crítica. E esse deve ser o grande papel da escola. Ela tem que, desde a categoria de base, por isso que a gente está botando pensamento computacional, mundo digital, cultura digital, que é a Base Nacional Comum Curricular, ensino baseado por competência. Não é que a gente vai parar de dar conteúdo, mas nós vamos desenvolver competências nas pessoas para combater racismo, etarismo, sabe? E uma série de outras coisas, porque a pessoa tem que entender que ela está num mundo plural, que as pessoas têm direito de fazer suas escolhas, e elas têm que ser respeitadas, que ninguém é melhor que ninguém, tá? Então, isso tem que ser ensinado na família e reforçado na escola, tá? E isso é humano. Isso não é ferramenta. As ferramentas têm que nos dar produtividade. Eu dava um exemplo, Alexandre, e para quem está chegando, a calculadora. Nos anos 70, quando eu era professora de matemática, quando eu introduzi a calculadora, quase perdi o emprego. Mas eu queria a calculadora para dividir, fazer uma divisão com 8 casas depois da vírgula, por causa de uma metodologia que eu precisava. Então, ferramentas vêm para aumentar a nossa produtividade, para liberar tempo para criar, coisa que máquina não faz. E essa sensação, Alexandre, de parece que está criando, por ignorância de quem usa, é que é perigosa. A ignorância sempre é perigosa, né? Porque aí, ignorar no sentido de não compreender o que está usando. Então, o que acontece? Quando o chat apareceu, a primeira coisa que eu fiz, Alexandre, foi liberar ele para uso na aula. E foi aquilo, e agora, não sei o quê, já te dou a palavra, Ciro. Daí eu disse assim, eba, pessoal, vocês já viram o ChatGPT? Eles me olharam, pois é, mas a gente já tinha uma coisa anterior ao ChatGPT na computação chamado Copilot, que era o Copilot, o nome está dizendo, ele era o software que a gente usava, e o Copilot, comparado com esse negócio aí, para o impacto na computação, ele é nada. O Copilot, ele pega lá no GitHub, que é o repositório que a gente usa para botar os códigos, ele vai lá, Alexandre, olha todos os códigos que tu já fizesse, entende teu estilo de programação, e quando tu pedir uma coisa para ele, ele coda do jeito teu, do jeito da Duda, do Ciro, da Ana Paula, do meu, e tu não consegue identificar, porque ele pega o teu estilo de codar. Pior do que isso aí que está aberto aí. Muito mais ameaça. O que a gente fez? O que a gente fez? Aí tem aquelas coisas dos meus colegas na sala, tem que codar, não sei o quê, tem que proibir. Eu digo, pelo amor de Deus, né? Caverna, né? Mais de 60 anos de pesquisa para chegar a isso, nós vamos ter que aprender a usar e tirar o melhor e nos educar para isso. Então, agora antecipando, sob ponto de vista pedagógico, todos os professores de todos os níveis de ensino vão ter que pegar o 20 litros, botar as aulas no 20 litros, aqueles exercícios bobalhão que faziam, e vão ter que ressignificar e trabalhar com desafios para os alunos. É isso. É reposicionar pedagogicamente. Hoje em dia, e começa por onde? Os professores têm obrigação de estudar essas ferramentas, compreendê-las, serem fluentes, porque senão não vão sobreviver. Então, é simples, é drástico, é horrível, mas isso vale para qualquer profissão. É um arquiteto dizer assim, eu seguirei na minha prancheta, porque eu tenho a minha mesa de estimação, que era de meu avô. Ótimo, pode fazer isso como lazer. Mas imagina a produtividade do escritório, se vai fazer o negócio dele. Não é? Então, isso nós estamos sendo desafiados a fazer coisas
diferentes do que fazíamos, porque é irreversível esse troço. E tá assim, para complementar, eu chamei meus guris, e aí eu estava dando um algoritmo, nós estávamos fazendo um algoritmo de transposição de um vetor para um formato de matriz, os dados e vice-versa. Aí eu disse para eles, chama o estagiário. Eu disse, que estagiário, professora? O ChatGPT. Chama o estagiário. Vamos usar o estagiário. Aí eu brinquei, o que o estagiário faz? A gente delega funções específicas. Estou delegando. Pede para o estagiário. Aí eles botaram a pergunta crua. Veio um código imenso, tal, e o ChatGPT sempre gera a primeira versão, se tu não disser, em Python, que é a linguagem que usa todos os algoritmos. Então, os guri pegaram e disseram assim, professora, está diferente. E claro, isso aí não é Java, né? Como é que vai estar funcionando tal? Aí foi, e eu fui lá no quadro e disse assim, ó, eu faço em 6 linhas. Aí mostrei. Aí eles ficaram olhando e disseram assim, professora, a dele tem mais de 20. Eu digo, vamos melhorar. Aí eu comecei com eles, pessoal. Tá, mas olha o jeito que tu perguntaste. Tá, o que a gente tem que botar? Olha a minha solução e o que precisa. Aí eles foram indo. Depois de umas 10 tentativas, o ChatGPT deu igual a que estava no quadro. Aí nós fomos salvando, pessoal, todas as perguntas. E eu usei aquilo e disse, olha só, a qualidade da pergunta gerou a resposta, mas daí eu brinquei com eles. É que nesse meio tempo, vocês aprenderam ao fazer as perguntas e não se deram conta. E é isso, pessoal. Quando tu pegasse teu filho, Duda, e começaram a refinar a pergunta, cada versão da pergunta é um processamento sofisticado cognitivo que a criatura está aprendendo. É crítico reflexivo. Então, nós finalmente voltamos às origens e viva o Sócrates com o método socrático, que é a qualidade da pergunta. E tinha no canal Futura, uns anos atrás, uma propaganda que dizia o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, viva as perguntas. Então, nós vamos usar uma metodologia de ensinar a fazer boas perguntas, mas para isso tem que pensar. Vai, Ciro. Esse ponto que a gente está chegando, né, para mim, ele é o mais importante, porque poucas pessoas mesmo, você até já deve, principalmente você, né, deve ter, né, que usam a tecnologia que está sendo criada, né, como algo melhor do que o ser humano, entende? Como se os dois não pudessem viver em harmonia, né? Eu fico até angustiado. Às vezes, eu até converso isso com a Duda, porque no mundo da arquitetura, principalmente com a questão da neurociência vinculada à arquitetura, né, muitos utilizam essa ferramenta como se realmente, tipo assim, olha, isso é melhor que você, para que ter criatividade, sendo que a IA tem um banco de coisas criativas para você criar a partir de uma pergunta, entende? Porém, eu acho, vou no coração, que isso acaba corrompendo as pessoas que estão ali ainda estudando, estão ainda se informando. Uma coisa é eu conversar com isso, com a Duda, que já tem anos de experiência, conversar isso com a Ana Paula, conversar isso com você. Outra coisa é eu falar com o estudante que acabou de chegar na faculdade e ele se depara com um programa que faz tudo por ele. Daí você tem duas coisas. Ou ele vai entrar em depressão, porque não vai ver propósito na sua vida, né? Ou ele vai tentar equilibrar isso e utilizar como um mero fantoche, né? Porque eu tenho muito medo disso. Eu fico muito angustiado, às vezes, assim, Duda, pelo amor de Deus, vamos aqui debater, por favor, né? Eu fico lá perreando a Duda. E eu vejo poucas pessoas, as poucas pessoas que eu vejo, você, a Duda, a Carla Thier, porque eu sigo muito ela, porque ela trabalha muito com essa questão no âmbito empresarial, eu acho formidável. E boa parte das vezes, Lúcia, eu faço consultoria, certo? E trabalho com a questão da longevidade, entende? E quanto a gerontologia me ensinou, que eu sou gerontólogo, eu fiquei assim, caraca, se a gente tiver essa base, né, do nosso processo de envelhecimento nas escolas, a minha vida seria tão diferente, até a forma de você tratar
as outras pessoas, independente da idade, né? A visualização, né? Aqueles preconceitos, paradigmas que você tem só em olhar a idade de uma pessoa, que isso é totalmente costumeiro, o quanto que podia ser evitado a partir da forma de educar. E o que eu mais percebo é que a gente, nas escolas, né, futuramente, a escola vai ser um campo realmente de debate do que está sendo dito, né? Cujo aprendizado, o vomitar do conhecimento, não vai ser o vomitar, Isso, vai ser isso. o debate intelectual, certo? E quando eu fico assim abismado, porque eu faço projetos, certo, para idosos que têm algum tipo de demência, certo? Já está algum quadro neurodegenerativo. E quando o arquiteto vai falar comigo, né, ele fica lá dando os questionamentos, né? Assim, poxa, mas quando você foi falar com ele, aí ele diz, falar com ele? Como assim? Ele não tem demência? Para que eu vou falar com ele? Aí eu falo assim, aí eu conto de 1 até 10, assim, ó, como é que você está fazendo um ambiente para a pessoa e não falou com a pessoa ainda? Ah, mas está com a demencial. Sim, mas ele não, a demência é apenas mais mais digamos, um item na vida dele. Ele tem uma vida, ele tem seus interesses, ele tem seus propósitos, ele tem seus quereres. Não é mesmo? Mas Às vezes a gente fica reduzindo as pessoas a um diagnóstico ou até mesmo a um carro que ela tem, né? Olha, ela sabe, é a especialista, ela é a sabedora de tudo do universo. Claro que não, por que eu não posso questioná-la? Né? Então, essa exato. noção que está faltando, que precisa ser muito discutida, e por isso que eu sou grato para trazer essas mentes aqui, né, para a gente fazer isso. Obrigada. Mas ótimo, muito obrigada. Mas é muito isso. Nós, todos docentes, seja de que área for, da arquitetura for, nós vamos ter que ressignificar. E outra coisa, eu sou professora de metodologia do ensino superior, né? Então, eu sempre brinco com os meus colegas e tudo, e digo assim, ó, cabe a nós, que somos docentes de uma determinada disciplina, explicar para os nossos alunos como é que se estuda a nossa disciplina. Isso é uma tarefa do docente. Num mundo em que toda a informação está na palminha da mão, a ubiquidade nos coloca em qualquer lugar, a qualquer tempo, e ainda quando eu ouço que tem professor que manda desligar o celular em aula, me dá uma coisa, entende? Porque um dos termômetros hoje em dia para saber se a pessoa está ligado é para ver se ele está ligado no que está acontecendo. Então, é ver se a pessoa daqui a pouco... Antigamente, a pessoa ficava assim, ó. E a pessoa diz, ai, coisa boa, coisa querida que é a Lúcia, né? Prestando atenção. Aí eu estou assim, estou sem manteiga. Puxa, mas eu acho que também não tenho fósforo. E o cara olhando, achando que eu estou achando, e eu estou fazendo a lista do supermercado. Eu estou pensando o que eu vou fazer no supermercado. Bom, eu tenho que botar gasolina, calibrar o pneu, vou para praia amanhã. Mas a cara está de paisagem bacana. Isso era considerado um bom aluno. Não incomodava, tal. Hoje, cuidado ao dizer para o teu aluno, lá, ele está fazendo com o teu celular. Aí ele vai olhar assim, estou pesquisando esse autor que a senhora citou, essa palavra que a senhora disse, eu não sabia o que era. Eu estou vendo o preço desse artefato. Então, Quando né? a aula é online, o aluno está com várias telas abertas na tua frente, né? E pesquisando. Eu faço isso direto quando eu sou aluna, né? Eu estou Eu estou ouvindo assistindo uma professor, palestra, a pessoa botou uma coisa e eu já estou ali no eu estou abrindo autor, o várias negócio, abas, né? já estou salvando, estou Hoje, casualmente, anotando. eu tô com uma tela só, mas normalmente eu tô com duas. E eu começo a abrir várias telas e vou, sabe? E isso é produtividade É também, né? produtividade também. Que a Então, tecnologia nos traz na hora do nosso processo de aprendizagem. então aquele do novembro do ano passado, pessoal, eu peguei e fiz aquela aula, e aí eu comecei a dizer para eles a qualidade da pergunta.
E aí eu trabalhei com eles, e aí eles disseram assim, professora, a senhora vai proibir a gente de usar o ChatGPT? Eu disse, claro que não. A partir de hoje, vocês sabem, e aí eu ensinei-os a estudar com o ChatGPT, ver tal, pego o código que ele botou, e aí já na última atividade já saiu assim, ó. Peguei e botei assim. O seguinte código foi gerado pelo ChatGPT para tal. Analise o código, verifique o que você poderia melhorar para não sei o quê. Eles consideraram a pergunta mais difícil. Eles disseram assim, pô, professora, agora botou esse negócio aqui, claro, porque tu seguiu o raciocínio feito, te colocar no lugar do outro, o que o outro pensou, como é que foi a estratégia, é infinitamente mais difícil do que tu construir a tua solução, que também é difícil, mas tu ter que melhorar o que o outro fez, sem, ainda botava assim, sem descaracterizar o algoritmo original. É melhoria no algoritmo. Aí ele disse, professor, posso fazer tudo? Não, fazer tudo de novo não é melhoria, meu filho. Aí eu disse, aí não é melhoria, né? Aí eu brincava assim, eu digo assim, a pessoa vai lá para pintar a tua casa e decide demolir todo o muro porque não sabe pintar com a parede daquele jeito. Não é, meu filho, é assim, tal. Professor, mas eu não sei fazer, então te vira, tá? Então, aí tá. Agora, esse semestre, a aula foi toda assim, já no início e tal. Eu digo ferramentas possíveis de usar. Aí o guri disse assim, a senhora vai deixar usar o ChatGPT? Meu filho aqui você pode usar o que quiser. Se tambores te ajudar, pode usar, mas eu acho que não vai ser, é melhor procurar. Aí eu dou a lista de ferramentas e digo, olha, você pode fazer o que quiser. A entrega para mim é nessa ferramenta. Aí eles olham assim, professora, porque a minha é confortável. Eu tenho que corrigir 36 programas e eu tenho 2 turmas, são 78. Se eu deixar cada um usar tudo que quiser usar, vocês imaginam o tempo que eu vou levar para verificar se vocês fizeram os algoritmos certinho. Então, eu escolhi esta ferramenta que vem lá da Inglaterra, que apoia o ensino, programação. Professora, mas como é que eu faço? Faz do jeito que tu quiser. Aí eu ensinei para eles como pegar o código gerado por outra ferramenta, a que eles quiserem, eles padronizam e botam na minha. É um Ctrl+C, Ctrl+V, pessoal. Eles botam no bloco de notas, normaliza todo o código, coloca na outra ferramenta, sem fazer uma alteração de caractere. Eu mostrei para eles no primeiro dia e disse, a entrega está assim, porque me facilita e aí eu posso dar feedbacks direitinho, melhor. Imaginem, turma, se eu tiver que corrigir os trabalhos na ferramenta de sua preferência, porque o mundo não funciona assim do trabalho. Tu não vai chegar num projeto e dizer assim, eu não gosto dessa. Não, não gosto. Não gostei. Não gostei. A Duda é contratada lá, o cliente quer fazer uma casa toda de tijolinho rosa em homenagem à Barbie que estreia hoje. Aí a Duda diz, não, tijolinho rosa, não. Eu não vou fazer. Ele vai olhar para a Duda assim, então vou achar quem faça. Exato. Tá? E aí eu sempre digo para eles, gente, não existe no mundo adulto profissional. Escola, educação básica, não está dizendo. Básico, obrigado, os pais vão presos, se vocês não estudarem e tal. Mas aqui foi escolha de vocês. Aqui é o mundo profissional. Então, vamos ter uma atitude que prepare para o mundo profissional, para o cliente todo. Acabou a discussão, isso vai no primeiro dia de aula. E o resto do semestre, caso eles tenham dúvida, eu ajudo a fazer a transferência. Não me incomodo. E aí, então, aí eu dei as ferramentas e tudo. Gente, os guris e as gurias da turma têm aulas assim
que eles olhem para mim e dizem assim, já passou? Eu largo a tarefa, fico só monitorando, andando, tal, eles se autorresolvem, tudo. Então, desenvolver competência de autonomia, trabalho colaborativo, e aí veio a questão do plágio. Como é que eu faço? Imagina, hoje em dia, a facilidade de burlar, fraudar, é uma coisa, né, Alexandre? Impressionante. Então, nós desenvolvemos um pacto da aprendizagem, que é o seguinte, sejamos éticos, porque um dia nós vamos falar e vamos ficar furiosos de alguém colar. Então, nós faz assim, junto com o código, vem um relatório de aprendizagem. Nesse relatório de aprendizagem, tu tem que contar para mim quais foram as tuas dificuldades, como é que tu as resolvesse, quem foi que te ajudou, quem foi o link, o amigo, tudo, tal, e o que tu aprendesse com esse trabalho, e depois tem um campo sugestões. Que você acha que esse exercício poderia ser melhorado para desenvolver tais e tais coisas? Então, esse relatório vale 20% da nota. Mas outros 20% é a documentação do código, de maneira que qualquer colega que pegar aquele código, lê, já sabe que funciona e aprendeu. Veja, quase a metade do valor do código é essa parte de interpretação, reflexão e tal. E 60% é o resultado. Então, quando tu mexe nos pesos, tu está passando para o teu aluno onde é que está o valor. Então, passou a ser valor explicar a sua ideia, referenciar o colega. E o seguinte, o código bateu, é igualzinho. 0 para todo mundo que está com código igual e sem negociação. Aí eu digo, veja a responsabilidade que vocês têm com o seu colega quando o seu colega lhe dá o trabalho dele para você estudar. Então, se tu começa, isso é primeiro semestre. Não tenho problema de plágio. Porque eles dizem para mim que fizeram. Então... Mas é difícil, né, esse controle, né, Lúcia? É muito difícil, né? Mas não é meu, Duda. É. Como eu digo para eles, esse problema não é meu. No momento que eu dou o pacto lá no início e eles rompem, penalidade é 0. É. Aí eu digo, vão se bater lá atrás, né? Porque eu não tenho nada a ver com isso. Sabe que E aí eu faço, claro, né, uns exercícios onde eles aprendem que é verdade isso, tá? E assim, para não ficar roubando muito tempo de você. Nossa, já é 9h18. Tá. Então, olha só. Então, os avanços, né, que responderam, vou passar rapidamente. Todas as profissões, a IA está sendo usada como ferramenta para otimizar o trabalho e impulsionar a produtividade. Então, eu peguei essas... É importante destacar que a IA não substitui completamente os profissionais, mas os auxilia com recursos avançados para lidar com desafios complexos e tomar decisões mais eficientes. Aqueles que se adaptam e adquirem as habilidades terão uma vantagem competitiva no mercado de trabalho que está em constante evolução. Então, respondendo. Depois aqui, que veio, né? Aqui, agrupei. Como preparar os professores para as gerações que já nasceram? Poderão dar conta de acompanhar os avanços? Como o acesso facilitado já respondi, o acesso massivo, né? Pessoal, eu estava numa palestra, terça-feira, no Balneário Camboriú, agora, para 500 professores da rede pública, e quando eu abri a palestra, eu falei, é difícil, tá? Eu disse assim, mas tem que aprender. É o mundo dos nossos alunos. Se vocês não aprenderem a desenvolver uma reflexão crítica sobre o uso da tecnologia, eles não vão ouvir vocês. É uma questão... Nós vivemos no mundo digital, gente. É simples
assim, a gente vai ter que se apropriar, tá? Aqui eu botei, ó, Duda, umas sugestões. Qual a viabilidade de democratizar para diminuir as desigualdades no ensino? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Então, eu botei duas coisas. Uma visão, lá da Folha de Pernambuco, de um político, e aqui de um estudioso que eu respeito muito, que é meu colega Mariano Pimentel, que tem essa coleção de artigos maravilhosos disponíveis ali, onde ele aprofunda bastante essas questões, porque... Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Ele é Eu maravilhoso. leio muito dele. Tá? E ferramentas que possam auxiliar esses profissionais, preenchimento de dados acadêmicos já tem há muito tempo, nota, relatório, tudo isso já existe e a gente usa há muito tempo. E isso tanto na educação básica e necessariamente não é IA. O que é IA que ajuda bastante são umas ferramentas, tá, chamada Learning Analytics. São ferramentas que te ajudam a monitorar os dados, tá, dos teus alunos, mapa de calor, tudo, que tu consegue antecipar uma série de coisas, principalmente são usadas para conter evasão. Tá? Aqui tem a facilidade apresentada pelo ChatGPT na aquisição de informações tenderá a instigar o usuário a utilizar-o frequentemente, mesmo sabendo, sim. Basicamente, vai na linha que o Alexandre disse, né? A gente só tem que cuidar para não se viciar, né? Primeiro ir nele e depois de pensar. E vai ser difícil. Não existe uma versão acadêmica do ChatGPT, e não sei nem se vai ter, né? Isso vai depender de quanto de dinheiro isso for render, tá? É aquela coisa que a gente comentou há pouco, né, Alexandre? A caixa preta, né? Então, é possível fazer isso? Por enquanto ainda não, né? Poderia dinamizar dados científicos já existentes, sim, tranquilo, mas hoje não temos isso ainda em andamento. Aí depois, essa aqui achei muito interessante, recursos que possibilitem uma espécie de entrevista de recrutamento para os dados por meio de fala. Olha, por enquanto, não, ainda não, ele processa texto de padrão. No Bing, a IA do Bing já está um pouquinho mais sofisticada e a gente já tem ferramentas, né, que geram desenhos e tudo, né? E aqui a questão, né, que tem muita coisa já, mas são pagas, sim. É um modelo de negócio, né? Tu cativa a pessoa. Eu não sei por quanto tempo o ChatGPT vai ficar aberto. Talvez eles decidam, tá? A sorte é que está havendo uma competição pelos modelos, né? Então, o pessoal está fidelizando pela gratuidade. Aqui, recursos para análise de resposta dissertativa. Já tem alguma coisa, mas são muito caros e ainda em fase de teste. Tá? Eu gostei disso, poderiam proporcionar horas de estudo e descanso, poderiam. Tá? Tem coisas já feitas que a Open University, na Inglaterra, tem umas ferramentas bem legais para fazer isso, já tem essas ferramentas, mas elas são caras. Não tem nada de livre que preste, assim, que seja confiável. Eu fiz uma visita à Open University no Reino Unido, e como eles são a mais antiga, mais tradicional e maior de oferta, eles têm curso com milhares de pessoas, então eles têm ferramentas para analisar fórum, para ver se o assunto que está lá está divagando ou não. E eles ainda geram os mapas de calor das contribuições. Já tem, elas existem,
a maioria para a língua inglesa, e são bem caros. Certo. Né? Lúcia, só um instante, desculpa, é porque essas 3 perguntas grandonas foram minhas, o que eu fiquei curioso na questão de, poxa, né, já que tem tanta tecnologia, né, então quer dizer que já existem ferramentas que, por exemplo, o professor pode colocar, digamos, todos os trabalhos desenvolvidos com seus estudantes, né, e averiguar ali, digamos, as questões tanto abertas quanto fechadas, né? Sim, Entende? e ele pode ver similaridades, potencialidade plágio, tudo isso Nossa, gente, isso é muito já. incrível, porque eu fui Nós temos uma ferramenta, esses detectores de plágio já tem há tempo. Não, sim. O que nós usamos uma ferramenta chamada Turnitin, e ela é um plugin dentro do Moodle, da plataforma, viu? A gente, quando sobe os trabalhos de texto, a gente só clica nela e ela faz o rastreamento, Ciro, de todos os trabalhos Caraca, e maravilhoso. devolve a similaridade, colorida ainda. Vermelho, Ainda amarelo, colorido, né? Para humilhar. ainda colore assim os parágrafos são iguais. E tem várias ferramentas dessa gratuita na internet. Coitados Tá? daltônicos. Detectores de plágio, tá? Eles chamam, tem Gostei. vários, tá? Tá Então, certo. Muito eles são obrigado. usados para medir similaridades. Mas tu nem precisa ir longe. Tu sabe que o Word, se tu botar, abrir 2 arquivos no Word e tem um botãozinho lá que tu vê similaridade, ele gera um terceiro documento que ele justapõe os 2 textos e gera um terceiro que tu pode escolher se tu quer por similaridade ou por complementaridade, ele gera o terceiro documento. Então, hoje tu pode, eu faço muito isso com o controle de versionamento, eu mostro para os meus alunos, tu pode, cada um faz uma parte do trabalho e tu gera o terceiro. Segundos, ele já faz isso. Ele vê similaridade, o Word faz isso. Olha que Sim, potencial, né? Que se os professores soubessem, por exemplo, na faculdade, na academia, né? Ou até mesmo imagina. antes, bem antes, isso seria formidável. Muito Sim, bom. sim, isso já faz. A minha gurizada faz. Eu ensinei para eles gerar. Cada um faz um pedaço do texto e o Word combina. O terceiro. E depois, ainda peço para botar no chat GPT, tem um botão novo agora, melhoria do texto. Já viram? Já usaram? Né? Tu bota, não, tu põe, Alexandre, é ótimo. Tu bota o teu texto, aperta melhore texto, aí ele te gera. Daí tu olha assim, né? Gostei. Regenera. Ficou pior. Aí ele dá uma terceira. Daí tu fica fazendo, tal, daí daqui a pouco tu diz assim, gostei. Aí tu dá ok e pega. Então, agora todo mundo está escrevendo bem. Eu disse para os guris assim, ó, pelo amor de Deus, me bota no chat GPT, porque senão vem aquelas coisas que eu não vou entender depois que tu está querendo dizer. Aí, então, eu peço para eles pegarem o texto original e o fornecido, e nessas etapas que eles têm que analisar, eles melhoram a reflexão crítica, né? Fica bem interessante. E o que tem já de ferramenta, eu te diria que hoje em dia, Ciro, não há o que não haja praticamente, tá? E a última pergunta, a maneira e a espécie de códigos que tornam as respostas do chat GPT mais refinada no ato de elaborar a pergunta, ele não faz. Ele melhora a resposta que ele gerou, mas graças à pergunta ainda é conosco. Então, acho que seria isso, Duda. Respondi todas as perguntas. Muito Lúcia, bom. foi muito legal, muito Bom. obrigada. Nossa, foi muito legal. Vou terminar a gravação agora. Deixa eu parar. Obrigada, pessoal. Obrigado você, Armário. Eu tô Ah, aqui. Lúcia, tu que tem que me dar a permissão para Lá em cima, no recording, tu aperta lá, onde tem as 2 barrinhas, ela vai parar. Bem lá em cima, canto superior esquerdo.
Mas é Vou que abrir meu microfone aqui também para poder agradecer. Muito obrigado, como Tom, tu muito tá bom. como host, eu não consigo. Ah, peraí.